Competição. Quanto ao jogo de ontem, parabéns ao Fortaleza. 102 anos, jogou com a camisa da seleção da França, em azul, até com o escudo da França, sensacional, porque o primeiro presidente do Fortaleza adorava o país da França e adorava o futebol francês. E aí a gente viu ontem um passeio do Fortaleza. O Fortaleza, mesmo não jogando com todos os seus titulares, deu um passeio no Palmeiras. Não foi pouca coisa, não. Foi um passeio. O Palmeiras perdeu de 2, poderia ter perdido assim de uns 4, 5, com tranquilidade, sem fazer força. Tomou um baile, não viu a bola. Ô Pascoal, só para fazer um contraponto aí nessa... O Benja agora, não de agora, né? De algum tempo ele morre de amores pelo Rogério Ceni. Eu também. Acho que ele tem muito potencial. Mas o Rogério Ceni precisa ser um técnico mais com a campanha mais equilibrada, entendeu? Ele é um técnico caseiro. O desempenho do Fortaleza fora de casa o coloca na 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. A única vitória conquistada pelo Fortaleza fora de casa no Campeonato Brasileiro foi um 3-1 diante do Goiás. Então eu acho que ele precisa prestar mais atenção nisso. A campanha em casa é muito boa. É muito boa. Fortaleza jogando no Castelão é um time muito forte, muito sólido. Mas para entrar na primeira página desse Campeonato Brasileiro e lá ficar, ele vai ter que resolver essa questão. Porque não se faz o campeão só com pontos conquistados em casa. Você pode até ter um grande desempenho no campeonato, mas dificilmente você vai ganhar a competição se você tiver fora de casa um desempenho ruim, como o Fortaleza mostra. Repito, é o 15º colocado no campeonato de 20, quando você analisa a campanha dos times fora de casa. Jogar fora de casa faz parte do campeonato também. O campeonato não significa apenas os jogos fora de casa. Eu acho que o Rogério tem que pensar um pouco nisso. Estudar como é que ele pode melhorar o desempenho do Fortaleza quando o Fortaleza for jogar como visitante. Dá um elenco para ele. Dá um elenco para ele. Ele está no limite já. Precisa ver até onde vai o gás. Ano passado. Não, mas o Cruzeiro estava quebrado, destruído. Todo mundo lá que passou deu errado. Era um clube... Ele errou na escolha. Agora, não, mas ele errou na escolha. Ali era campo minado. Mas dá um elenco para ele aí para você ver. Eu acho que isso tudo muda, pô. Ele tem um elenco enxuto, contadinho. Vamos ouvir o Ceni, então, ó. Vamos ouvir o Rogério, que é o melhor treinador brasileiro no momento. Vamos ver. Logicamente que a gente planeja o jogo de acordo com o adversário, mas nessa semana específica, a gente tem que planejar de acordo com os 3 jogos que nós temos decisivos da semana. Esse era um jogo muito importante para a pontuação do Campeonato Brasileiro, que está muito perto, né? Os times que estão na zona de rebaixamento estão chegando muito próximo. A final do Campeonato Cearense e a Copa do Brasil contra o São Paulo no domingo. Então nós tentamos fazer algumas variações, segurar alguns jogadores que já estavam com mais de 330 minutos nos últimos 4 jogos jogados e nós não sabíamos exatamente a escalação do Palmeiras. Quando se troca um treinador, você não tem muita noção, né, exata do que vai acontecer. Hoje o Palmeiras optou por uma opção com mais meias, né? Mais jogadores, bons jogadores de meio campo, jogadores que têm a qualidade de manter a bola, a posse de bola, o jogo, né? Em detrimento aos velocistas, né? Nós tivemos Rony no banco, Wesley no banco, Veron no banco, que são jogadores que, em tese, dão mais profundidade pelos lados, né? Confesso que me surpreende um pouco, eu esperava ao menos um deles dentro do campo. Mas é um planejamento de jogo. Eu acho que até facilitou um pouquinho para a gente o encaixe nesse tipo de marcação. E o time fez uma grande partida, construiu um resultado. Eu acho que o Palmeiras é sempre um time difícil de ser batido. Ano passado nós tivemos isso, a nossa estreia. Ano passado nós sofremos uma goleada pela inexperiência até na Série A, né, da maioria dos jogadores. Esse ano ficou um jogo mais parelho, mais competitivo. Um resultado que pra gente é importante ganhar de um time do tamanho da história que tem o Palmeiras. Bom, primeiro bacana essa preocupação do Fortaleza de colocar, né, uma pessoa para fazer a linguagem de Libras para quem tem deficiência auditiva. Muito legal. Parabéns aí, mais uma iniciativa legal do Fortaleza. Mas, Flavinho, o Rogério Ceni, ele colocou o Fortaleza, né,
é a frase do Bruno Henrique, né? Mas é verdade. Colocou num outro patamar, colocou num outro cenário do futebol brasileiro, né? Primeiro porque todo mundo olha o Fortaleza hoje com outros olhos. Segundo que hoje, enfrentar o Fortaleza é complicadíssimo. É como teve uma época, lá a própria época do Thiago Nunes, que você jogar contra o Atlético Paranaense era complicadíssimo. Hoje é o Fortaleza, Flavinho. Porque é um time bom e é bem treinado, né? O Rogério conseguiu recuperar a carreira dele, né? Eu estava entre aqueles que achava que ele tinha feito muito bem de aceitar ser técnico do São Paulo logo de cara e tudo mais. Eu lembro que alguns de nós aqui questionaram isso, se era o caso de começar direto como técnico do São Paulo. E aí ele deu o que a gente pode dizer, um passo atrás, aceitou dirigir um time na Série B, no Nordeste, né? Mas o que eu acho que é mais importante nisso é que o Rogério, que é um cara muito sério, ele deve ter percebido que o projeto do Fortaleza era um projeto sério. O Fortaleza foi um time que passou muitos anos na Série C. Bateu na trave para subir várias vezes, e não subia. E aí, quando subiu para a Série B, o Rogério foi para lá, assumiu o time, levou o time para a Série A, e teve aquele lapso que foi a saída dele para o Cruzeiro no ano passado, que o Fortaleza não considerou nenhuma ofensa ao seu projeto, tanto que o pegou de volta, né? E é muito bonito ver um trabalho desse, que tem 2 anos, se concretizar, virar uma coisa sólida, né? Incluir o Fortaleza numa elite do futebol brasileiro, da qual ele teve longe muito tempo. Fortaleza muito tempo ficou fora disso. Então, o trabalho sério é muito bacana, conta com a seriedade do Rogério, que eu concordo com você, dos técnicos brasileiros hoje, me parece o mais promissor mesmo, porque é um cara que estuda, é um cara que se dedica, é um cara que sabe onde quer chegar, né? A gente vê o Fortaleza com cara... O Flavinho, desculpa, o Ben já falou que ele não é o mais promissor. O Ben já falou que ele é o melhor técnico brasileiro da atualidade. Entendeu? Eu acho o Renato Gaúcho e o Cuca um pouco melhor que ele. Você acha que é o mais promissor ou você acha que é o melhor? Eu acho que é o mais promissor. Até porque a gente... Não, o melhor ainda é muito cedo para falar, né, gente? Ele tem 3 anos como técnico de futebol e sem conquistas de títulos como um título brasileiro, uma Copa do Brasil. Isso não adianta, não é questão de ser resultadista. Em algum momento, os técnicos precisam alcançar esses títulos, né? Para se colocarem entre os melhores. Então, por ser um técnico muito novo, muito jovem de idade e novo na carreira, Sormani, eu o coloco como o mais promissor, sem dúvida, né? Porque a gente tem outros técnicos que a gente colocou como técnicos promissores nos últimos anos. O Carille, o Jair Ventura, o Fernando Diniz... e vamos a outros aí, todos que a gente pode lembrar. Eu acho que desses novos, de geração nova, é o mais promissor, sim. E eu acho que é o que tem condições de traçar um caminho muito bacana para o futuro. Concordo com você. Porque é um cara... Oi? Concordo com tudo que você está falando. Então, acho que ele é o mais promissor.